estou relendo o livro de Ezequiel nas minhas devoções pessoais, e é um dos maiores livros da Bíblia. Dos maiores livros da Bíblia. É um profeta, sim, com profecias que são relembradas no Apocalipse, por exemplo. Mas como Deus usa parábolas, histórias. Praticamente a cada capítulo, Deus faz Ezequiel representar como se fosse um teatro. Muitas vezes Deus diz, como se fosse um teatro para Ezequiel ir na praça pública e representar isso. É tipo assim, ó, não entendeu ainda? Quer que eu desenhe? Então, é praticamente isso que Deus faz. Ó, não entendeu ainda? Quer que eu desenhe? Vai lá, Ezequiel, vai lá na praça pública e representa isso como um teatro, para ver se o povo entende. E aqui de novo, capítulo 16 é bem extenso, tem muito mais coisa, mas vamos ficar hoje até o versículo 16. A alegoria da Jerusalém infiel. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, confronte Jerusalém com as suas práticas detestáveis e diga: assim diz o soberano, o Senhor, a Jerusalém. Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. O seu pai era um amorreu, sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim: no dia que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavada com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que você nasceu, foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue, e enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: viva. Eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu, se desenvolveu, se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram, seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água e, ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços, uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas, uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro, pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel, azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano Senhor. Mas você confiou em sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas das suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Nós já vamos meditar sobre essa palavra. Então, nesse texto, o título que eu dei para a minha mensagem de hoje é do lixo ao luxo. Do lixo ao luxo. E Deus pega lá
uma pessoa que está jogado no lixo, uma mulher que está ensanguentada, uma menina, uma criança ensanguentada, jogada no lixo, e faz dela a mais linda mulher. E assim Deus pega tantas pessoas que estão no lixo e reconstrói as suas vidas, reestrutura as suas vidas. Deus fez isso com cada um de nós. E expressando esse texto aqui, tenho a impressão até, por algumas expressões, que essa próxima música talvez tenha sido tirada desse texto aqui, bíblico. Do lixo ao luxo. Parece que é uma coisa muito semelhante a isso que Deus, de novo, olha, quer que eu pinte, você não entendeu? Quer que eu pinte? Eu vou desenhar para você. E Deus dá um exemplo, então. Um exemplo muito interessante para exemplificar o relacionamento de Deus com o seu povo. O que Deus fez pelo seu povo. Israel e a igreja no Novo Testamento, e cada um de nós. Então Deus dá esse exemplo, o seu nascimento foi assim, no dia em que você nasceu, seu cordão umbilical não foi cortado, e isso significa possibilidade de infecção. Mas o pai e a mãe dessa criança não estavam nem aí para ela, e a intenção era jogar essa criança no lixo. Então, seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Então, ela está toda suja, ela está imunda. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que você nasceu, você foi desprezada. Foi desprezada pelos pais, foi jogada no lixo, uma criança jogada no lixo, ensanguentada e toda suja. E foi assim que Deus a achou e a resgatou. E agora Deus diz, então, passando por perto, eu vi você se esperneando em seu sangue. E enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse, viva. Ou seja, a criança vai morrer. Ela está jogada no mato. Ela está condenada.
a morte. Ela já está se esperneando, ela vai morrer. Mas então Deus diz: viva. Eu quero que você viva e eu vou te dar vida. E então eu lhe dei banho com água, e ao lavá-la eu limpei o seu sangue e a perfumei. Eu a fiz crescer como uma planta no campo. Cuidado de Deus, né? Agora Deus resgata, Deus lava, Deus limpa, Deus perfuma, Deus faz crescer, Deus cuida como uma planta no campo. Você cresceu, se desenvolveu, se tornou a mais linda das joias, deslumbrante, pega do lixo e leva ao luxo. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Estender a capa, na linguagem dessa época, no Oriente, significava casamento. Eu estendi a capa sobre você. E temos que lembrar aqui que o que Deus está querendo exemplificar é o relacionamento de Deus com o seu povo. O relacionamento de Deus com o seu povo. De onde Deus pegou o seu povo. E onde Deus colocou o seu povo. Então aqui nessa parte, Deus está dizendo que Ele estendeu a sua capa, quer dizer, isso é um pedido de casamento, isso é uma aliança de casamento, a aliança de casamento, de relacionamento que Deus fez com o seu povo Israel no Antigo Testamento. Estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez, eu fiz um juramento e estabeleci a minha aliança com você, palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. E você se tornou minha. Agora ela é a esposa. Deus a fez sua esposa. Fez uma aliança com ela, um juramento de fidelidade mútua, de amor mútuo. Pus-lhe um vestido bordado, sandálias de couro. Pessoal, de quem não tinha nada, estava no lixo. Assim foi adornada com ouro. Pulei? Pus-lhe um vestido bordado, sandálias de couro, eu a vesti de linho fino, a cobri com roupas caras, adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços, uma gargantilha em seu pescoço, dei-lhe pendentes, pus brincos em suas orelhas, uma linda coroa em sua cabeça. Ou seja, olha, está totalmente enfeitada com coisas caras, com joias preciosas. Vejam, é o que Deus está fazendo, o que Deus fez por Israel. Deu tudo para Israel. Do lixo os tornou uma nação pungente, maravilhosa, cheia de dádivas, de dons, de bênçãos. Uma linda coroa em sua cabeça, a colocou sentada ao lado do rei, a tornou uma rainha. Assim você foi adornada com ouro, prata, suas roupas eram de linho fino, tecido caro, pano bordado, sua comida era melhor, você se tornou muito linda e uma rainha. A sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Pessoal, Deus tirou o povo da escravidão do Egito. Do nada, do lixo, da escravidão do Egito. E na época de Davi e de Salomão, eles eram uma nação. Vocês lembram que a rainha de Sabá fica muito distante, fica lá no Oriente. A rainha de Sabá foi buscar a sabedoria e foi ver a administração, porque Israel se tornou um modelo de administração em todos os sentidos, para todos os povos. Foi o apogeu de Israel. Deus tira do lixo, da escravidão, e Deus pega, Deus cuida, fiz crescer. Durante 40 anos do deserto, Deus lhes dá a terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra fértil. Deus lhes dá tudo, Deus lhes faz crescer, e no apogeu, com Davi e Salomão, eles se tornam um exemplo das nações. A formosura de Deus, e através da sua formosura, da sua beleza, que atraía
os olhares de todos, para que eles fossem a luz para os gentios, que eles fossem a luz de Deus para as outras nações. Mas Deus deu tudo, Deus fez tudo, Deus a tornou rainha, Deus lhe deu todo o melhor, mas você confiou. Tem muitos aqui que, para essa primeira parte, em algumas Bíblias, colocam como título de órfã a rainha. Agora, para a segunda parte, eles colocam de rainha, olha, do lixo ao luxo, de órfã a rainha. Para essa segunda parte, eles colocam de rainha a prostituta. Mas você confiou em sua beleza? Usou sua fama para se tornar uma prostituta? Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Deus dá tudo, a nação de Israel se torna próspera, rica, e esquece de Deus, e se afasta de Deus, e se prostitui com o mundo. Mas vamos voltar lá, porque Deus está querendo mostrar esse relacionamento de Deus com Israel, esse relacionamento de Deus com a igreja, e pessoal, esse relacionamento de Deus com cada um de nós, porque foi isso que Deus fez com cada um de nós, e por cada um de nós. Eu nasci na iniquidade, sou pecador desde que me concebeu minha mãe. Meus irmãos, nós nascemos na iniquidade, nós nascemos no lixo, nós nascemos sujos, nós nascemos imundos, e nós nascemos condenados. Nós somos aquela criança jogada fora, imunda. Nós, eu, você, foi assim que nós nascemos. Eu nasci na iniquidade e sou pecador desde que me concebeu minha mãe. Qual é o destino dessa pessoa, Edson? Eu quero fazer vocês lembrar. Eu sei que vocês sabem, mas vamos fazer o exercício. Qual é o destino por nascimento? Morte, condenação eterna, inferno. Certo? Esse é o nosso destino. Esse é o nosso destino quando nós nascemos. Morte, condenação eterna, inferno. Do lixo, Deus nos tirou. Do lamaçal do pecado. E o que Deus fez por nós? Ele nos adotou como seus filhos. Nos adotou, Ele pega essas pessoas que estão condenadas eternamente, sujas e imundas de seus pecados e condenadas à morte eterna, à condenação ao inferno, e Deus adota do lixo, Deus adota como seus filhos. Texto da semana passada: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Fomos adotados como filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, e agora já vem o modo como Deus, na história, Deus limpou a criança, Deus lavou a criança da sua imundície. E agora entra como Deus nos lavou. Como Deus nos lavou? Nele, Jesus Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
1 Coríntios 6, 9 a 11, vocês foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele. Vejam, lavados do pecado pelo sangue de Jesus, separados para pertencer a Deus, adotados, aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Por isso que eu gosto muito dessa música que a gente acabou de cantar. Eu aprendi ela lá em Arapoti e fiz questão de colocar ela hoje. Conheci o mundo mal, e com ele os seus ardis, me arrastei no lamaçal. Mas aí vem, mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro, foi assim que me salvou. E essa é a questão. Jesus Cristo derramou seu sangue tão puro e foi assim que me salvou. E nós fomos lavados do pecado, separados, adotados, feitos parte da família de Deus, para pertencer a Deus. Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Veja de novo como Deus os pega do lixo ao luxo. Deus os pega do lixo do pecado, e Deus os purifica, e Deus os santifica, e Deus apresenta uma igreja agora gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, santa, inculpável. Olha Deus os reconstruindo, do lixo ao luxo. E Deus faz uma aliança conosco. E pessoal, podem aplicar isso aqui, estão aplicando, né, Gerd? Para nós, porque foi isso que Deus fez conosco. Deus nos lavou, nos purificou no sangue de Cristo. E fez uma aliança com a igreja, mas Deus fez uma aliança com cada um de nós. Essa aliança é conosco, é contigo, B. É contigo, Douglas. É comigo, é com cada um de nós essa aliança. E Deus diz: Israel, eu casarei com você, e para sempre você será minha legítima esposa. Eu a tratarei com amor e carinho, serei um marido fiel. Então você se dedicará a mim, o Senhor. Deus casa, você é minha esposa, minha legítima esposa, tratarei com amor e carinho. E é isso que Deus faz. Deus nos trata com amor e com carinho. Deus é fiel. Meu povo, eu lembro de quando você era jovem, como você era fiel, diz Deus, como você me amava quando éramos recém-casados. Esse amor, esses dias eu falei, eu tive em Arapoti dando uma palestra, que é a volta ao primeiro amor, de Apocalipse capítulo 2, e infelizmente, em Apocalipse capítulo 2, Deus tem que dizer: volta ao teu primeiro amor, porque você já não é mais assim. Quando você era recém-convertido, às vezes as pessoas recém-convertidas, elas têm aquela vontade de trabalhar por Deus, aquele fervor de trabalhar por Deus, e dão a vida por Deus, assim como Jesus Cristo. Quando elas descobrem que Jesus Cristo deu a sua vida por elas, elas não têm limites, e elas querem servir a Deus de todos os modos, e elas são fervorosas no amor a Deus. Elas não medem esforços para servir a Deus, colocam Deus acima de todas as coisas. Mas no Apocalipse Deus diz: volta ao teu primeiro amor, porque você perdeu. Eu tenho, porém, contra ti que você perdeu o teu primeiro amor. E o primeiro amor era esse, quando nós éramos, eu lembro quando você era jovem, como você era fiel, como você me amava, quando nós éramos recém-casados. Uma relação de fidelidade mútua. Deus é fiel, e Deus espera que nós também sejamos fiéis. Deus os ama com tudo, espera que nós também o amemos da mesma forma. Uma relação de amor, de cuidado, de afeto mútuo. Deus para conosco, nós para com Deus. O casamento é um exemplo disso.
o que Deus, daí Deus diz que Deus lhe deu joias, Deus descobriu de joias, de dádivas. Deus lhe deu vestes de linho fino. O que é isso dentro da Bíblia? Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor nosso Deus fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação, com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Nós somos uma noiva enfeitada com joias, por tudo que Deus nos deu, por tudo que Deus nos concedeu. Nós somos essa noiva repleta de joias, de dádivas do Senhor. E principalmente Ele nos vestiu com a roupa da salvação, com a capa da vitória. Do lixo ao luxo, da morte eterna à salvação, a roupa da salvação. Essa ela nos deu, a roupa da salvação. Do lixo ao luxo, todas as dádivas, todas as bênçãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O que é ser rico? Quais são as riquezas que Deus nos deu? Deus diz que Ele colocou braceletes de ouro, brincos de ouro, e assim Deus foi cobrindo de joias. Qual é a riqueza que Deus nos deu? As riquezas da graça de Deus, e nós somos ricos na graça de Deus. E fora isso, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais: perdão dos pecados, reconciliação, paz de espírito, esperança, né? Nós somos repletos de bênçãos espirituais, nós somos ricos. Deus nos fez ricos. Fora as bênçãos ainda aqui na terra, né? Quantas bênçãos aqui na terra ainda, espirituais e materiais. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não tinham parte nas suas alianças. E neste mundo vocês viviam sem esperança e sem Deus. Eu coloquei essa passagem de Efésios, pessoal, porque tem vários autores famosos que já disseram isso, e é verdade. Enquanto a gente não percebe, enquanto a gente não se dá conta de onde nós estávamos, do que nós tínhamos, do abismo que nós estávamos, da lama que nós estávamos, da condenação em que nós estávamos, enquanto nós não percebemos de onde Deus nos tirou, e tudo aonde Ele nos colocou, e tudo que Ele fez por nós, nós nunca agradeceremos. É só quando eu percebo o que Deus, de onde Deus me tirou, da condenação eterna, do inferno, da morte eterna, do lamaçal do pecado, me lavou com o seu sangue, porque Ele teve que morrer por mim, por amor. E esse foi o modo com que Ele me salvou. E Ele fez isso por mim. Eu que estava lá, que não merecia nada, nada. Não fiz nada para merecer. Eu estava lá no lamaçal do pecado. E Ele fez isso por mim. Morreu na cruz por mim, carregou todos os meus pecados na cruz. E me lavou, e me limpou com o seu santo e precioso sangue.
e me tornou um herdeiro da vida eterna. Ele me pegou do lixo e fez de mim quem eu sou. E ainda me fez um herdeiro da vida eterna. Israel era rainha. Rainha é aquela que pode sentar do lado do rei. E um dia nós estaremos lá, sentados ao lado dele. Do lixo ao luxo. Foi ele que fez isso. Tudo isso foi ele que fez. Meus irmãos, tem muitas pessoas que falam, são muito gratas, porque tem pessoas assim que às vezes a pessoa estava no fundo do poço e uma pessoa estendeu a mão, uma pessoa fez alguma coisa, e daí as pessoas dizem assim: eu sou eternamente grato a essa pessoa, sou eternamente grato. E fala bem dessa pessoa, e faz tudo por essa pessoa, porque é reconhecida por tudo que essa pessoa já fez por ela. Porque essa pessoa tirou lá de baixo e ajudou a estar onde está hoje. Eu sou eternamente grato. Meus irmãos, eu sou eternamente grato a Deus e a Jesus Cristo. Porque eu sei de onde Ele me tirou, e eu sei o que eu merecia, e eu sei para onde eu ia, e eu sei qual era o meu destino, e eu sei qual é o meu destino hoje. Sou eternamente grato a Deus. E essa é a questão, entende? Eu acho que essa história é para nos... É cada um de nós. Deus fez isso por cada um de nós. É cada um de nós se colocar no meio dessa história e ver que foi assim que me salvou. Que Deus fez isso por nós, né, Leniel? Por mim, por nós. Do lixo ao luxo. Quero terminar dizendo que vocês sabem que os maus não terão parte do reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Mas alguns de vocês eram assim. 1 Coríntios 6:9. Alguns de vocês eram assim. Continua acontecendo, pessoal, e é maravilhoso quando a gente vê isso. Continua acontecendo. Uma coisa é o espiritual. A gente reconheceu o espiritual, que Deus nos trouxe do lixo ao luxo espiritualmente, da condenação para a salvação. Mas Deus continua reestruturando vidas também. Isso que eu quero mostrar. Deus reestrutura vidas. Alguns de vocês eram assim: bêbados, caluniadores, assaltantes, ladrões, avarentos, adúlteros, homossexuais, né? Alguns de vocês eram assim. Opa! Será que eu cortei a parte do texto? Puxa, tão bonita aquela parte do texto. Esse texto aqui, infelizmente eu cortei. Mas esse texto aqui conclui dizendo assim: mas vocês foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus. Vocês foram lavados do pecado. Deus continua fazendo isso com vidas. Deus continua pegando pessoas humilhadas em seus pecados, alcoólatras, drogados, pessoas que estão na sarjeta, pessoas que estão arruinadas pelos seus pecados, que arruinaram seus casamentos, que arruinaram as suas famílias, que arruinaram a si próprios, que estão humilhados diante da sociedade. E Deus reestrutura vidas. E Deus pega pessoas que estão no lixo e Deus as leva para o luxo de novo, e Deus reestrutura vidas. Eu acredito que todos nós tenhamos algum exemplo disso, do que Deus faz. Eu tenho um exemplo assim de um rapaz que se meteu, fui pastor, dei catecismo para ele, se meteu na droga, mas afundou na droga.
E para minha surpresa, uns anos atrás, ele me passou uma mensagem, no dia do pastor, ele me passou uma mensagem agradecendo pelo que eu tinha ensinado para ele, mas não fui eu que fiz. No final das contas, ele estava no meio dos drogados, já no fundo do poço do crack, e uma igreja chegou lá e fez um trabalho no meio dos drogados, e Deus o... E hoje, pessoal, ele é um instrumento nas mãos de Deus, ele faz trabalho com outras pessoas que estão no meio da droga, ele tem esposa e tem filhos hoje, e Deus reestruturou a vida dele. Deus faz isso literalmente, e Deus continua fazendo isso literalmente, pegando pessoas do lixo e levando ao luxo, graças ao Espírito Santo que transforma a vida. Assim foram alguns de vocês, alguns eram assim, mas Deus recapacita, Deus reestrutura vidas, Deus salva não apenas eternamente, mas Deus já salva aqui e agora, e nós podemos acreditar nisso, né? E até sermos instrumentos nas mãos de Deus para pessoas que eventualmente estão assim mostrando isso. Então essa gratidão a Deus, e isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Essa maravilhosa história de onde Deus pegou o seu povo para onde Deus levou. E fica sirene. A sirene fique ligada. A sirene de que Israel, tendo recebido tudo, e Deus a levando do lixo ao luxo, e lhe dando tudo, se prostituiu e se tornou uma prostituta, e começou a se voltar para o mundo e se afastar de Deus. A tentação, quem está em pé, veja que não caia. Alguém pode dizer aqui que isso não pode acontecer consigo? Quem está em pé, veja que não caia. Israel caiu. Deus nos dá tudo, Deus abençoa a nossa vida, e às vezes, de tão abençoados que nós somos, e a vida está tão boa, a vida está tão estável, a vida está tão gostosa, a vida está tão abençoada, por incrível que pareça, quando a vida está tão abençoada, tão gostosa, tão boa, aí é o momento que a gente esquece de Deus e começa a se voltar para o mundo, para os prazeres do mundo, para fora, achar o nosso prazer em outro lugar que não em Deus, que nos deu tudo. Que a sirene fique ligada, que o sinal amarelo fique aceso, né? Que as bênçãos sirvam para nos aproximar de Deus, e que a Ele seja toda a honra, a glória, e a Ele seja a nossa vida, aquele que nos deu tudo. Amém.